Bom, para você que nos acompanha, já sabe que na terça-feira, agora dessa semana, nós falamos aí sobre a possibilidade de acumular a pensão por morte com aposentadoria, né? De acordo com as novas regras aí trazidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que já está em vigor. Preste muita atenção nesse vídeo, por isso que eu coloquei preste atenção, porque agora a pensão por morte pode ter até 4 modalidades, 4 formas de ser calculada. É importantíssimo que você acompanhe esse vídeo até o final para você entender em qual situação e qual valor que você vai receber, tá? Porque cada situação é um valor que você está recebendo. Quem não atua no direito previdenciário e pretende atuar tem que focar exclusivamente no direito previdenciário, então não vai dar conta de trabalhar com esse monte de reforma e monte de alterações que tem aí. Se você conhece alguma pessoa que já tem possibilidade de receber a pensão por morte, encaminhe esse vídeo para ela, compartilhe com as pessoas para ajudar o máximo de pessoas possíveis e venha acompanhar a gente para você aprender como ficou o recebimento aí e os valores da pensão por morte de acordo com a reforma da Previdência. Seja muito bem-vindo, aqui é o Augusto Torre, advogado especialista em direito previdenciário aqui do escritório Braghini Torre Advogados. Se você prefere nos acompanhar pelo YouTube, tem uma tarja vermelha aqui de inscreva-se. Vai lá, inscreva-se no nosso canal, porque aqui a gente trabalha e ajuda você no seu patrimônio, a constituir o seu patrimônio, né? É importantíssimo, se você paga previdência, você tem direito. Quanto mais rápido você conseguir, melhor. Se prefere nos acompanhar pelo Facebook, também tem a nossa página lá no Facebook, você pode acompanhar por lá e nos seguir. Ative as notificações, curta esse vídeo e vamos lá explicar para você quais são essas 4 possibilidades aí de cálculo da pensão por morte de acordo com a emenda constitucional. Bom, para isso nós vamos ter que trabalhar com 2 artigos trazidos aí pela emenda constitucional, o artigo 23 e 24. E olha só a seriedade disso, está na Constituição Federal como vai ser calculado a sua pensão por morte. Então não vai ser modificado por lei ordinária, não vai ser modificado por lei complementar, você vai receber assim. Para modificar isso, somente uma nova emenda à Constituição para alterar, o que é muito difícil de acontecer. Então, preste atenção. A primeira forma de receber, a primeira forma de valor da pensão por morte é quando o falecido já era aposentado. Então, quando o viúvo ou a viúva vai receber a pensão por morte, atualmente, de acordo com as novas regras da emenda à Constituição, vai ter que ser observado se esse falecido já era aposentado. Se ele era aposentado, a viúva ou o viúvo vai receber 50% da pensão por morte, mais 10% por cada dependente, limitado aí a 100% do valor do benefício. Então, se tiver só a viúva, por exemplo, para receber e mais nenhum dependente, vai ser os 50%, mais os 10% dela, que vai dar aí 60%. Então, é 50% do valor da aposentadoria do falecido, perfeito? Mais 10%. Essa é uma primeira modalidade aí de cálculo. Caso a pessoa já receba aposentadoria, 50% desse valor, mais 10% por dependente, até o teto de 100% desse valor. Segunda possibilidade, quando o falecido não era aposentado, ele estava trabalhando e veio a falecer, só que ele não tinha uma aposentadoria. Como que é calculado isso? Eles vão levar em consideração o valor de uma aposentadoria por invalidez. Eu já expliquei como ficou a aposentadoria por invalidez da reforma da Previdência. Você vai ver aqui em cima, aqui no YouTube, vou deixar o card para você, ou no Facebook também, aqui na descrição também eu vou explicar como ficou a aposentadoria por invalidez. Modificou totalmente o cálculo, então você vai ter que saber primeiro como é o cálculo da aposentadoria por invalidez. Depois que você pegar o cálculo da aposentadoria por invalidez, você vai receber sobre o valor da aposentadoria por invalidez 50% desse valor, mais 10% para o dependente. Então, a aposentadoria por invalidez, vocês já sabem que tem 2 modalidades. Olha só a importância de ser específico exclusivamente no direito previdenciário, porque você tem que saber de cálculo de todos os benefícios para chegar num consenso de um benefício, que é no caso da pensão por morte. A aposentadoria por invalidez, você tem 2 formas de receber, 2 cálculos dela. Se ela é por acidente de trabalho ou se ela é comum. Se você não sabe disso, dá uma olhada no card aqui ou na descrição e aprenda como vai ser calculada a sua aposentadoria por invalidez, que vai surtir reflexos aí na pensão por morte. Então você precisa aprender isso.
Segunda opção é essa, 50%, levando em consideração a aposentadoria por invalidez e mais 10% por cada dependente até o limite de 100%. Terceira opção de cálculo é quando tem um dependente, né, recebendo, que tem possibilidade de receber essa pensão por morte. Esse dependente é inválido ou tem uma deficiência intelectual ou mental grave. Então, se esse dependente que vai receber a pensão por morte, ele é inválido ou tem uma deficiência intelectual ou mental grave, o valor aí da pensão por morte é concedido em 100%, né, da média contributiva, limitada aí o teto da Previdência Social. E a quarta hipótese, e a mais complexa, essa eu vou ter que trazer aqui para vocês até o texto da emenda à Constituição para explicar, está lá no artigo 24, que é quando a pessoa vai acumular a pensão por morte. Então preste muita atenção, são regras específicas, já passei as três, vou passar a quarta e última opção para você entender como funciona o pagamento e o valor do seu benefício da pensão por morte. A quarta, então, é quando você já recebe uma aposentadoria e vai pedir aí a pensão por morte. Como que vai funcionar o valor dessa pensão por morte? Vai ser igual à regra antiga ou vai ser diferente? Já te adianto que vai ser totalmente diferente e você vai ter que ler aqui comigo. Vamos lá, legislação na tela, artigo 24 da emenda constitucional 103 de 2019. Vem com a gente, preste muita atenção. Então a emenda constitucional 103 trouxe aí, né, várias alterações também aí na pensão por morte referente ao cálculo. Então vamos lá no artigo 24, parágrafo 2º. Nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo 1º, como eu disse no vídeo anterior, é possível acumular aposentadoria com pensão por morte, é assegurado a percepção do valor integral do benefício mais vantajoso e de uma parte de cada um dos demais benefícios, apurada cumulativamente, de acordo com as seguintes faixas. Então vamos por partes. Aqui está dizendo o seguinte, olha, se você já recebe uma aposentadoria e você quer acumular a pensão por morte, você pode escolher qual dessas duas você quer receber primeiro, né, que você quer receber integralmente, que é o benefício mais vantajoso, e a outra vai ser calculada da seguinte forma. Vão pagar para você 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. Caso ultrapasse 2 salários mínimos, vai ser 40% do valor que exceder os 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos, ou 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos e, por fim, né, o último cálculo, 10% do valor que exceder 4 salários mínimos. Então veja que no acúmulo de benefícios, voltando aqui para a gente, no acúmulo de benefícios, quando você vai solicitar a pensão por morte, primeira coisa, você vai poder escolher o benefício mais vantajoso e nesse benefício, seja a sua aposentadoria, seja a pensão por morte, você vai receber 100% dele. Depois o segundo benefício que você vai receber, vamos colocar aqui a pensão, por exemplo, você vai poder ser escalonado aí em 4 faixas. Se você ganha entre até um salário mínimo, entre um salário mínimo a 2 salários mínimos, 2 salários mínimos até 3 salários mínimos e acima de 4 salários mínimos, que aí vai pegar exatamente as alíquotas de cortes que eu passei aqui para você. Então fique de olho, aprenda sobre previdência, nos acompanhe porque mexe com o seu patrimônio, mexe com o seu escritório se você é advogado e você precisa saber qual a melhor modalidade de encaixar o seu cliente, qual a melhor modalidade de solicitar o benefício na Previdência para você não perder dinheiro, não prejudicar o seu cliente também. Então vem com a gente que na próxima semana eu já estou aqui de volta trazendo novidades aí sobre a reforma da Previdência. Até lá, tchau!